fala importante que a gente teve ontem em um evento do PSB que o presidente Lula participou. Foi uma fala forte do presidente Lula sobre aquela carta, sobre um documento que foi enviado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes, sobre a atuação dele em decisões judiciais que levaram ao bloqueio de redes sociais importantes. A gente que assistiu essa fala, esse comentário na semana passada e agora no fim de semana a gente teve a reação de Lula. Vamos assistir o que ele disse. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? O Ministério da Justiça disse que esse documento ali tinha um caráter meramente informativo, não vai resultar em qualquer encaminhamento da pasta ali, né, Jamil? Mas quando a gente vê uma situação dessa acontecendo, houve ali uma quebra de protocolo? É importante essa fala de Lula falando ali de que se o Brasil não interfere, eles também não têm que interferir na nossa justiça? Natália, o que o governo brasileiro está dizendo, no fundo, é que há uma ingerência em assuntos domésticos brasileiros. Então, não é mais um tema de Alexandre de Moraes. Não é apenas uma questão de uma eventual sanção contra um indivíduo brasileiro, mas contra as instituições do país. Eu estive, inclusive, na sexta-feira no Palácio do Planalto, ouvi de várias pessoas, de várias fontes, o mesmo recado. Se houver qualquer tipo de ação contra Alexandre de Moraes, isso vai ser considerado como uma ação contra as instituições brasileiras. O que o Lula fez no fim de semana foi, na verdade, explicitar isso com outras palavras. Não, o Brasil não aceitará. Essa vai ser, como foi dito, inclusive, para mim na sexta-feira, a linha vermelha. Vai ser feita uma linha vermelha. Daqui vocês, qualquer coisa que for além disso vai ser considerado como uma ingerência em assuntos domésticos, como uma quebra de protocolo, sem dúvida nenhuma, e como uma espécie de ataque à soberania brasileira. Qual é a resposta que o Brasil prepara? Segundo, pelo menos, o Palácio do Planalto, será uma resposta política. O Brasil não pretende retaliar, colocar algum tipo de sanção contra os americanos por conta de algum tipo de ação contra Alexandre de Moraes. Não. O caminho não é a retaliação, mas o caminho é, sem dúvida nenhuma, uma declaração política contundente, deixando claro que isso não seria considerado como aceitável dentro da relação bilateral. O governo brasileiro já mandou recados também para o governo americano de que, se essa opção for a opção escolhida pelo governo americano, que isso terá um impacto negativo para a relação bilateral. Eu sei que na Casa Branca, Natália, isso é considerado. Não quer dizer que isso vai ser, vamos dizer assim, o fator que vai frear uma eventual ação dos americanos contra Alexandre de Moraes ou contra o STF. Não, mas foi considerado 2 pontos. Primeiro, se uma eventual sanção contra o STF ou contra Alexandre de Moraes vai fortalecer, por exemplo, a dimensão asiática ou europeia da política externa brasileira, ou seja, o Brasil se distanciando ainda mais dos Estados Unidos, indo procurar parceiros na China ou na Europa. Ponto número 1. E ponto número 2, será que essa sanção contra Alexandre de Moraes vai ser positiva para o bolsonarismo em 2026? Ou ela vai ser, no fundo, um tiro no pé e, eventualmente, reunir tendências políticas, partidos políticos brasileiros contra a ingerência americana? Então, tudo isso ainda em debate, mas sem dúvida nenhuma os próximos dias serão fundamentais, inclusive pela retomada do processo sobre o marco civil, como você falou. E a gente puxando então para cá internamente essas discussões e os impactos dela, né, Raquel? Como que você faz leitura dessa fala de agora do presidente Lula em um evento que ele inclusive fez outros momentos de defesa do STF também? Como que a gente vai escalar a discussão que o Jamil já vinha trazendo para a gente semana passada aqui agora? Olha, Nath, eu concordo muito com o Jamil. Eu acho que isso já vem de algum tempo. Desde quando começaram as primeiras sinalizações de que poderia se atingir o ministro Alexandre de Moraes, o governo Lula vem dando sinais de que isso seria uma linha vermelha.
né, se houver alguma sanção efetiva contra o ministro Alexandre de Moraes e que principalmente se vá além de retirar o passaporte, se houver bloqueio de contas, algo realmente mais duro, isso vai ser encarado não como uma sanção ao indivíduo Alexandre de Moraes, mas como uma interferência na Suprema Corte. Então, eu também avalio de que o Brasil deve partir para uma retaliação mais específica, ou pelo menos um posicionamento diplomático mais duro. Isso não vai ser visto como uma agressão ao indivíduo, mas uma agressão ao sistema judiciário. Vai ser a mesma interpretação do que o Procurador-Geral e o próprio ministro Alexandre estão tendo no processo contra Eduardo Bolsonaro, de que isso é uma tentativa de intimidar o ministro Alexandre de Moraes e o próprio sistema judiciário na hora de se julgar, por exemplo, no julgamento do golpe ou de se julgar Jair Bolsonaro. Eu acho que a minha imagem está falhando, né? Vocês estão me ouvindo bem? Agora está funcionando, Raquel, estou te ouvindo sim. Pode seguir. Perfeito. Então, não vai ter uma sanção ao Alexandre de Moraes. A interpretação que vai ser feita dentro do governo brasileiro, que vai ser feita, vai ser como uma sanção ao sistema, como uma... Acho que a gente teve um probleminha com a conexão da Raquel, enquanto isso aproveito para fazer mais uma pergunta aqui para o Jamil. Agora sim, Raquel, a gente voltou. Pode continuar seu raciocínio. É que tá entrando uma ligação de uma fonte aqui. Isso que dá o celular do pessoal da apuração que não para, Jamil. Aproveito para falar com você rapidinho, então, porque quando a gente está falando dessa linha vermelha... Pode falar, Raquel. Agora sim. Então, só finalizando, eu acho que vai ser visto como uma agressão ao sistema judiciário, como uma intimidação ao ministro Alexandre de Moraes, aos outros juízes do STF, na hora de entrar no julgamento do golpe. Então, isso vai exigir do governo brasileiro um posicionamento mais duro. E quando a gente fala, Jamil, até fiquei curiosa aqui durante a sua fala, quando a gente fala dessa linha vermelha, a gente está falando de uma linha vermelha que, se ultrapassada, vai ser irreversível? Porque quando a gente vê essa remodelação toda do sistema internacional, a gente vê o Brasil se dividindo entre não fechar 100% com a China, mas ampliar ali as negociações, mas também não dá para abrir mão dos Estados Unidos. Nesse sentido, a gente pode ver uma mudança de rota definitiva para um lado só, ou isso continua diplomaticamente não sendo viável para o Brasil? Olha, Natália, o Brasil não quer romper com os Estados Unidos, inclusive porque conta com 350 bilhões de dólares de investimentos, perdão, 150 bilhões de dólares de investimentos americanos no Brasil. Então, não, e o mercado americano é extremamente importante para algumas das commodities fundamentais também na exportação brasileira e para o setor industrial, autopeças e tantos outros setores. Então, não, o Brasil não tem a intenção de romper. A questão é se essa ruptura levaria ou obrigaria o país a tomar uma outra postura internacional. Então, os canais, por exemplo, diplomáticos, eles tentam ainda ser mantidos, o Brasil ainda tenta manter um diálogo com o governo americano, mas a impressão, pelo menos, que se tem até agora é de que os americanos não querem, basicamente, um diálogo positivo, não só com o Brasil, no fundo, com a América Latina toda. O que o governo Trump vem fazendo na América Latina é uma agenda, no fundo, negativa. Crime, drogas, deportação, a questão, obviamente, das redes sociais. Então, tudo isso vem numa postura negativa. Do lado europeu e do lado chinês, o que se vê é uma postura, vamos dizer assim, contrária. Investimentos, diálogo, construção de novas oportunidades. Então, claro, o presidente Lula, por exemplo, vai essa semana à Europa justamente na tentativa de fortalecer essa relação e, eventualmente, abrir caminho para o acordo Mercosul e União Europeia, finalmente, que ele seja aprovado no segundo semestre. No caso da China, obviamente, acabamos de ver aí uma viagem com um impacto econômico relativamente significativo. Então, tudo isso leva, obviamente, o Brasil a avaliar uma nova postura internacional. Mas não é a intenção romper com os americanos. Agora, claro, se essa linha vermelha ela for cruzada por parte dos americanos
Se eventualmente isso significar algum tipo de agressão ao sistema judiciário e às instituições brasileiras, silêncio não vai poder ser a resposta do Brasil. E aí, eventualmente, vamos ver aí uma mudança bastante importante. Um endurecimento nesse sentido. A gente vai ficar de olho nessa viagem, Jamil. E eu queria aproveitar para falar com você de uma parte de impacto econômico também, né? Quando o Trump anunciou toda a questão das tarifas, pouco se falou sobre a parte que poderia envolver Big Techs nisso tudo. E agora a gente está vendo Donald Trump falando de aplicar retaliações contra países que determinam algum imposto ou taxa sobre as Big Techs. Jamil, que história é essa? Natália, não é só falando. O que existe é que no projeto de lei, que é basicamente um novo arcabouço tributário nos Estados Unidos, talvez a maior transformação do sistema tributário e fiscal dos Estados Unidos em décadas, no meio dessa lei, que, para você ter uma ideia, esse projeto de lei tem mais de 1.000 páginas de detalhamento, no meio dele há uma seção que permite justamente o presidente, no caso agora Donald Trump, a retaliar países que eventualmente coloquem taxas, impostos sobre a atuação das Big Techs, das grandes empresas digitais, nos seus países, ou, por exemplo, uma grande empresa da área digital seja taxada no Brasil, ou na França, ou na Austrália. Na Europa, de fato, elas já são taxadas. E o que essa lei permite é que o governo americano, então, retalie esses países colocando outros impostos, como se fosse uma espécie de resposta ao fato de que as Big Techs estão sendo taxadas. Olhe só como isso tudo deve ser compreendido de uma forma conjunta. A regulação das redes sociais, claro, no que se refere ao conteúdo, como a Raquel vem colocando aí, mas também a questão dos impostos sobre essas empresas. Então, não é apenas a liberdade de expressão, aparentemente, que é de interesse dos americanos. Também a questão tributária. E aí, nesse projeto de lei, que já passou na Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos e segue agora para o Senado, se ela for aprovada, Donald Trump, então, terá a possibilidade de simplesmente fazer uma retaliação contra qualquer país que colocar qualquer imposto, não é taxa aduaneira, imposto, né? Um imposto normal a qualquer empresa que exista dentro de uma economia, se um país seguir esse caminho. Essa lei, esse projeto de lei deve ser considerado aí nos próximos dias. O Brasil não aplica tarifas ou impostos sobre as Big Techs, mas o governo Lula chegou sim a considerar em 2023 e 2024. O caso acabou ficando um pouco congelado, pelo menos por enquanto, mas o Brasil chegou a estudar a possibilidade de colocar esses impostos. Ou seja, se o Brasil for adiante e eventualmente colocar esses impostos, Donald Trump poderá sim retaliar o Brasil. Você traz repercussões importantes para a gente entender a dimensão disso aqui no seu texto, né, Jamil? O que a gente tem de repercussão muito nessa linha, dizendo de que essa mudança convida a uma guerra fiscal global, a uma escalada disso tudo que a gente já está vendo e que internamente nos Estados Unidos também está tendo vai e vem na própria justiça, né? Como que ele escala essa discussão mais macro no ponto de vista das tarifas, Jamil? Olha, Natália, isso de fato são os grandes investidores, consultorias que vêm alertando, desde que esse projeto de lei começou a ser costurado, vem alertando que, olha, isso no fundo pode criar uma enorme guerra comercial, mas não só uma guerra comercial, uma guerra fiscal. Ou seja, imagine só, a Europa, por exemplo, já aplica impostos sobre as Big Techs. Se eventualmente o governo americano for retaliar os europeus, criando impostos sobre as empresas europeias, obviamente nós teremos não só uma guerra comercial, mas nós também teremos uma guerra fiscal. Não uma guerra fiscal por quem aplica a menor tarifa, né? Mas justamente por um impacto profundo, inclusive, das atividades dessas empresas. Hoje, mais ou menos 20 países no mundo aplicam tarifas sobre as empresas digitais, mas esse número, obviamente, pode crescer. E vamos nos lembrar aqui, Natália, quem é que estava na posse de Donald Trump na primeira fila, inclusive numa posição de mais privilégio, de mais protagonismo do que os próprios ministros do governo. Nós tínhamos ali justamente os donos das Big Techs, ou seja, essa lei não acontece por acaso. Esse poder de retaliação que o governo americano quer não acontece no vácuo.
Ele acontece sim no momento de extrema pressão, eu diria, de extrema influência dessas grandes empresas tecnológicas sobre o poder público.